Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, a Deus, te agradecendo por esse trabalho nesta noite. Pai querido, que o Senhor ministre as tuas mãos poderosamente, meu Pai. Cuida da tua igreja, meu Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, o nosso pregador vai trazer a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa usar ele segundo a tua vontade, o teu querer. Abençoe nesta noite, eu te peço esta noite e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Enquanto você localiza o texto na Bíblia Sagrada, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. E quando você localiza o texto, quero deixar as minhas considerações, agradecer aos irmãos pela recepção, pastor Valdirei, nos esposa e Patrícia, que Deus nos abençoe, nos recebeu calorosamente, a toda essa igreja aqui em Gonzaga. Eu falo que tudo Deus tem um propósito. Conversando com o João Pastor, já há 10 anos, e nós vivemos aqui na região, minha esposa da Penha, e já há 10 anos que nós estamos sempre por aqui, mas é a primeira vez que viemos cultuar aqui nesta noite, e Deus aprova de estarmos aqui. Eu creio que Deus tem algo para você, para nós aqui nessa noite. Lembro-me de uma vez que viemos aqui na casa do pastor Rinaldo ainda, que morava na frente da igreja. Eu vim com o irmão Marcos Vinícius, que estava na época da Penha, e ele veio conosco aqui, e aí nós até almoçamos ali na casa do pastor Rinaldo. Temos muito apreço pelos irmãos desta igreja, e como eu havia até comentado com o pastor Valdirei, eu tenho um apreço muito grande, é uma pessoa que nos ajudou muito no coração, logo quando conhecemos ali minha esposa na Penha. Eu tenho uma consideração muito grande pela irmã Adelina. A Adelina, sempre quando eu ia na Penha, ela estava ali, ou na casa do irmão Patricia, na casa do irmão Socorro. E às vezes eu chegava só perto dela, ela sabia que era eu que estava próximo dela. E quando eu recebi a notícia, na época, eu fiquei muito sentido, eu não pude estar. Mas eu tenho certeza que hoje ela está na glória. Os filhos que em questão, da UTI, eles até engordaram, né? O negócio está bom do seu lado. Deus abençoe. Também Deus abençoe. Pastor, uma permissão. Da família aqui, do irmão Vandercim, da irmã Paulina, de parente, de irmão, primo, sobrinho, levanta a mão, deixa eu conhecer. Deixa eu ver, olha pastor, tem de parente e eu não sabia. Está vendo? Que Deus abençoe. Então nós temos um apreço muito grande pelos irmãos. A minha irmã Maria Bernardo, talvez ela não lembre de mim, mais uma vez, eu estava ali na Penha. O pastor Rolando me chamou e falou assim: vamos levar uma ceia. Aí a gente entrou no carro e foi. Subi Marcelo, aí fomos lá na casa do irmão dela. E aí eu lembro disso até hoje. Quando nós chegamos ali na entrada, o pastor Rolando me chamou. E aí quando ele viu lá na frente que era a ceia, ele começou a chorar. Isso me marcou muito, porque também era um homem de fé. Deus abençoe, irmã Maria. O irmão dela também é servo de Deus, está no descanso eterno do Senhor. 1 Samuel capítulo 13, você localizou? Leiamos o versículo 19 para a nossa meditação. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: e em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus
tinham dito para que os hebreus não façam espada e nem lança. Se assenta com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Estamos em um culto de missões. Falar de missões é falar de chamado, é falar de vocação. E quando se fala de missões, nós todos já conhecemos da forma em que se fazem missões. E quando se fala de chamado, de vocação, não é apenas de você subir aqui em cima, de pregar, pegar o microfone, de pregar, de falar a palavra, ou de ser enviado para uma região. Quando se fala de missões, se fala de várias maneiras. A maneira em que você faz missões, orando, intercedendo por alguém, por um missionário, contribuindo. Eu tenho algo para mim que eu sempre digo, que maior que toda ajuda material que você possa receber, tem mais peso uma oração, uma intercessão que a igreja faz por um missionário. Talvez você não tenha o chamado, a vocação de arrebanhar, de evangelizar, de pregar, mas você tem o chamado de interceder, de orar pela vida de um missionário, por uma família que está lá no campo. Talvez você não tenha o chamado de interceder, mas tem o chamado de contribuir, de ajudar, de sustentar a obra do Senhor. Porque a obra, ela se faz com aqueles também que se dispõem em estar ajudando e estar cooperando. E quando se fala de vocação, quando se fala de chamado, olhando para o exemplo da vida de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, podemos tirar algumas lições e até mesmo desse texto que lemos. A Bíblia diz ainda no profeta Samuel que Samuel estava enfrentando um momento de dificuldade no meio do povo de Deus em Israel. Samuel exercia o ofício de juiz, profeta e sacerdote. E o povo sempre pressionando a Samuel para levantar um rei para governar a nação de Israel. Presta atenção. Eles pressionavam a Samuel a dizer: por que todos os povos têm um rei, têm um líder, e nós não temos? Será que nós não somos dignos de ter alguém para nos liderar? Imagina eu que Samuel sempre reunia com aquele povo e dizia: vamos esperar, vamos orar a Deus, Deus vai mandar alguém, Deus vai colocar alguém na hora e no momento certo. E a Bíblia vai dizer que um dia Saul, saindo para buscar as jumentas de seu pai, a Bíblia diz que, olhando Deus para aquele mancebo, para aquele jovem, para aquele homem, Deus chama a Samuel e diz: unge a Saul, rei de Israel. Qual é o nosso primeiro pensamento aqui nessa noite? Se temos um chamado
principalmente para aqueles que têm o chamado de Deus na sua vida. Em momento nenhum você pode deixar o ego ou a sua própria soberba subir sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. E a ponto que Saul, uma coisa que ele não podia fazer, Samuel pediu para ele esperar, e ele se precipitou em sacrificar, em oferecer sacrifício a Deus, e foi punido por isso. E em rápidas palavras, eu quero te deixar essa palavra de Deus para a sua vida. E daí chegamos então no versículo que nós lemos, que de tanto o povo ver parece que as coisas acontecerem, eles sempre se reuniram e fizeram uma paralisação. E qual foi essa paralisação, irmãos? A Bíblia diz que faltou ferreiro. Grava isso. Faltou ferreiro em Israel. Quem conhece o ofício de ferreiro? Aqui em Gonzaga, eu acho que quase não se vê mais, né? Mas quem conhece o ofício do ferreiro? O que o ferreiro faz? Ferramentas de ferro, faca, facão, cutelo, o que mais? Espada, o que mais? Foice, machado, lança. Então, olha isso aqui, irmãos. A profissão de ferreiro naquela época era muito importante. Porque se não tivesse ferramenta, como que o povo ia para a guerra? Se não tivesse espada, como que eles iam para a guerra? Se não tivesse lança, como eles iam para a guerra? E se não bastasse ter a ferramenta, tem um detalhe: a ferramenta também tinha que estar afiada. Porque não adianta nada você ter uma espada na mão e a espada estiver cega. Não adianta você ter uma lança na mão e a lança não corta, não fura, não penetra. Quantos estão entendendo nessa noite? E a Bíblia diz que faltou o ferreiro. Por que faltou? Eles se rebelaram contra Saul. Não concordaram. Falou assim: paralisa tudo. Os filisteus vieram e tomaram os armamentos todos e disseram assim: quem quiser amolar foice, facão, enxada, quem quiser fazer ferramenta, vai ter que descer lá no arraial dos filisteus. E aí, por isso, se não tinha ferreiro, não tinha ferramenta. Se não tinha ferramenta, não tinha guerra, não tinha batalha. E se não tinha batalha, não tinha vitória. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite, igreja em Gonzaga? Deus trouxe nós aqui para dizer: está faltando ferreiro no meio do povo dele. Aleluia. Porque o ferreiro, veja bem, o ferreiro é quem fazia o quê? Ferramenta, sim ou não? Preparava, fazia ali o aço, o ferro, fazia a espada, amolava a lança, o facão. Mas quem ia para a guerra? Quem ia para a guerra? O sol? Sol? Aí o soldado ia lá, batia a espada para lá e para cá, vencia a batalha, e quando eles voltavam, quem ganhava o merecimento? Quem ganhava o merecimento? O sol? Mas quem fazia a ferramenta? Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Não importa se você está sendo visto ou não, Deus conta com você na obra missionária. Aleluia! Deus ele quer levantar ainda mais ferreiros. Aleluia! Está entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Deus ele ainda quer levantar mais ferreiros para que a obra dele possa crescer. Se aqui nessa igreja estiver mais um ferreiro, eu sou um. Aonde está o próximo da vida? Aonde está a obra agora? E glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez estávamos nós fazendo o piso de uma igreja lá no campo, uma das igrejas que foi inaugurada. E aí
é boa demais. A ferramenta dele é boa demais. Aí ele pegou a ferramenta e jogou ela no chão e falou assim: aí como é que ela é boa? Olha aí, vê se ela vai mexer, vê se ela vai virar massa. Está aí, ó, a ferramenta boa. Aí ele pegou a enxada e falou assim: ela só é boa porque está na minha mão. A ferramenta pode até ser boa, mas se ela não tiver na mão certa, não sai nada. Está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Aleluia! E tem muitos que estão com a ferramenta na mão. Olha isso aqui que Deus está dizendo. Tem muitos que estão com a ferramenta na mão, mas a ferramenta está cega. E Deus está dizendo nessa noite: é tempo de levantar ferreiros e amolar a espada para a batalha. Aleluia! Oh, aleluia! Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Os ferreiros não quiseram mais fazer nada, por quê? Eles não ganharam merecimento, não eram reconhecidos, não tinha mérito. Quando eles iam para a guerra, quando voltavam, só quem ganhava medalha era o soldado, era o rei, e o ferreiro estava sempre lá. Mas toda vez que precisava de amolar a ferramenta, ele estava lá pronto. Traz ela aqui, deixa eu afiar, moça. Deixa eu afiar. Deus está dizendo para você nessa noite: Ele conta com você, mesmo que você esteja aí atrás do banco, mesmo que você não suba aqui neste altar, mesmo que você não seja visto pelo pastor, pelo dirigente, pelo líder do conjunto. Deus te constituiu aqui neste lugar para ser bênção e ser abençoado. Vamos podem glorificar a Deus nesta noite. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia! Ferreiro. Deus está levantando ferreiros nos dias de hoje. Ferreiro para ter a ferramenta abençoada, para o momento em que você precisar usar ela. É como está escrito ali na carta: a ferramenta, a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes, a ponto de cortar tanto de um lado para o outro, a ponto de dividir juntas e medulas. A palavra de Deus tem que ser pregada, a palavra de Deus tem que ser falada. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que salva. Se você está aqui nessa noite, é porque outrora você ouviu essa poderosa palavra e aceitou Jesus Cristo. A igreja do Senhor precisa voltar aos princípios da palavra. Aleluia! Se você está sentindo a presença de Deus aí nessa noite, aloque a Ele. Se você ama a palavra de Deus, aloque e glorifique. Bendiga o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que quem queria amolar a ferramenta tinha que ir no arraial do Filisteu. Tinha que descer no arraial do inimigo. E quem que ia? Quem ia meter as vezes aqui? Ninguém. Sabe o que está acontecendo hoje? Quando se fala de obra missionária, de pregar a palavra, muitos já querem pegar isso aqui e já mastigar. Pronto. É muito fácil você chegar aqui e falar a mesma coisa, mas quando você chega lá no campo, a realidade é totalmente diferente. Lembra de quando nós somos enviados, 2022, janeiro, Barrocão, norte de Minas, ainda na região que estamos hoje. Saímos aqui dia 19 de janeiro de 2022. Pastor Valdir nos acompanhando. Saímos de Batista às 6 horas da manhã. Fomos chegar na igreja 10 horas da noite. Minha esposa grávida, com os pés inchados. Quando nós chegamos na casa do obreiro, o pastor que estava lá, nem banho a gente tomou, só trocando de novo.
voltar e dar a volta pelo asfalto, andar 60 quilômetros. O pastor presidente estava dirigindo tudo, já não tinha mais ninguém para dar oportunidade na igreja. Quando ele falou assim, vamos orar para dar a bênção apostólica, a gente encostou. Aí o pessoal falou assim, pastor, acabaram de chegar. E aí foi coisa rápida. O pastor estava falando do lado do poço, né, quando ele recebeu. Aí teve isso. Nunca me precisei. Já orou ali, já fomos abençoados e embolsados. Cansado. Cabeça parece que estava do tamanho do Rio de Janeiro. Quando acordamos outro dia e vimos a realidade do lugar. E aí fomos nos conhecendo ali, nos aprimorando. Fomos descobrindo como era. Aí sabe o que me veio lembrar a mente? Aquela palavra de Jesus, quando ele chamou os discípulos, pastor Aldinei, para entrar dentro do barco, atravessar o mar, e do outro lado eles encontraram um demoniado gadareno. Eu imagino que ali os discípulos devem falar assim, mas Jesus, o que a gente vai fazer do outro lado? Se a gente está indo para cá, o que a gente vai fazer do outro lado? Jesus não tinha falado para eles. Só disse assim, entra dentro do barco e vamos atravessar o mar de Jerusalém. A Bíblia diz que quando eles atravessaram, encontraram um homem possesso por uma legião. Quando Jesus pisou na praia, aquele homem possesso veio, Jesus expulsou aqueles espíritos e aquele homem foi liberto. Quando aquele homem foi liberto, a Bíblia diz que os grandes, né, os poderosos da cidade, ao invés de agradecer a Jesus pela libertação daquele homem, pois ele era, posso dizer, um terror daquela cidade, em Gadara, a Bíblia diz que não tinha corrente que o prendesse, cadeados que o prendesse. Ele era um terror. Se ele passava na rua, todo mundo já corria de largo dele. Ao invés de agradecer ele pelo livramento de salvação que recebeu, sabe o que eles foram dar valor? Aos corpos que caíram na manada quando os espíritos malignos entrou. Porque eles disseram, Senhor, não nos expulse daqui, faça com que entramos naqueles corpos. E a Bíblia diz que eles entraram e caíram pelo buraco. Mais de 2.000. Deram mais valor aos corpos do que para a alma daquele que foi liberto. Aí eu fui analisar. Se Jesus tivesse falado assim, entra dentro do barco, nós vamos atravessar o mar de Genezaré, e lá do outro lado não tem muita coisa para a gente fazer, não. Só tem um homem que nós vamos expulsar uma legião de demônio dele. Quem estudou aqui pouco sabe que uma legião é mais ou menos o quê? Mais de 6.000 a 7.000 espíritos malignos. Sim ou não? Quem estudou e conhece sabe. Então, se Jesus falasse assim, não vamos fazer nada, só vamos expulsar 7.000 demônios da vida do homem. Vocês acham que ele ia? Vocês acham que o Pedro ia estar dentro do barco? Vocês acham que os discípulos iam? Foi assim que eu senti a realidade quando eu cheguei lá no campo missionário. Se eu soubesse, pastor, se eu tinha que andar 12 quilômetros para buscar água, quando o senhor falou que buscar água na Bíblia, eu lembrei. Se eu soubesse que eu tinha que andar 12 quilômetros para buscar água, se eu soubesse que ia ter as limitações, talvez eu não teria. Mas Jesus disse assim, entra dentro do barco, porque lá eu vou dar vitória, lá eu vou preparar, lá eu vou levantar ferreiro para ajudar você na obra missionária, aleluia. Quando vocês estão entendendo aqui nessa noite, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. E Deus tem dado graça, Deus tem nos abençoado. Fiquei por 2 anos nessa região chamada Barrocão, norte de Minas. Estávamos com 2 trabalhos, Barrocão, Lavandeira. De Barrocão a Lavandeira, 38 quilômetros. Estrada de chão. Agora, dia 21 de janeiro,
tomamos posse ali na cidade de vários poções. E além disso, peço a oração dos irmãos, lembre de nós em vossas orações, porque agora o fardo ficou mais pesado. Agora são 6 congregações sobre a nossa responsabilidade. E não é fácil você lidar com o mundo espiritual, porque o material Deus provê.